O chamado é para que todos se voltem para Deus e abandonem o pecado e a idolatria. Nenhum pastor evangélico ou padre católico podem passar por cima da Bíblia e da autoridade de Deus. Quem impedir alguém a fazer errado vai pagar um preço no dia de acerto de contas no tribunal de Deus. Deixem o pecado e a idolatria. Pastores que amam o dinheiro abandonem seus pecados e ensinam os mandamentos à igreja. O dia do acerto de contas está chegando. O rabino afirmou que os judeus receberam a Torá para ensiná-la às nações. Devemos ensinar às nações sobre Deus, e se não o fizermos, acontecerá o oposto. Aprenderemos idolatria com eles. Deus nos livre, disse o rabino Joel ao Breaking Israel News. Todo judeu sabe que a base da Torá é o sábado. Alguém que não guarda o sábado é como se estivesse adorando ídolos. O rabino explicou que muitos dos problemas que o mundo enfrenta hoje se devem ao não reconhecimento do sábado. A teoria da evolução é a pior forma de heresia existente hoje, explicou o rabino Joel. Nunca houve nada que tentasse negar tão diretamente a existência de Deus e de uma maneira que não fizesse sentido lógico. É simplesmente a batalha entre os servos de Deus e Amaleque. Amaleque veio para destruir a fé em Deus, e o sábado é o sinal de que temos fé em Deus. Os dois não podem coexistir. O rabino prosseguiu explicando que o sábado, observado em seu dia próprio e da maneira adequada, é uma afirmação semanal de que Deus criou o mundo. Apesar de uma semana de 7 dias ser universalmente observada em todas as culturas, tanto o Islão como o cristianismo mudaram o dia específico do sábado. Todos concordam que houve um começo, daí a semana de 7 dias. Mas a ciência atribui isso a um Big Bang, dizendo que Deus não criou o mundo. O sábado não é um dia aleatório ou criado pelo homem, enfatizou o rabino. O próprio Deus o estabeleceu como parte do processo de criação de 7 dias. A cada 7 dias, desde que o mundo foi criado, tem sido o sábado. Mudá-lo é substituir Deus, tirá-lo da criação. O rabino Joel baseou seu apelo aos não-judeus para guardarem o sábado em uma simples leitura da Bíblia, em conjunto com uma leitura atenta dos 10 mandamentos. Ele primeiro citou o Talmud, Shabat 118b, que afirma: se Israel guardasse 2 sábados conforme ordenado, eles seriam imediatamente redimidos. Ele explicou que a leitura simples implica 2 sábados seguidos, estabelecendo um nível de observância regular. O rabino também explicou que uma leitura alternativa poderia ser 2 sábados diferentes. Um de lembrar o sábado, o que o rabino chama de sábado universal, e outro de observar o sábado, o que o rabino chama de sábado para os judeus. Ele explicou que estes são 2 aspectos diferentes do sábado, descritos nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são listados 2 vezes na Bíblia, mas há uma diferença sutil entre como o sábado é relacionado em cada uma dessas listagens separadas. Lembre-se do dia de Shabat e mantenha-o sagrado. Êxodo 20, versículo 8. Observe o dia de Shabat e santifique-o, como Hashem, seu Deus, lhe ordenou. Deuteronômio 5, versículo 12. O primeiro conjunto de tábuas foi escrito por Deus, e o mandamento de lembrar o sábado era um mandamento universal, explicou o rabino Yohel. Isso é lembrar o sábado. Por ser universal, foi seguido por uma descrição da criação. Pois em 6 dias Hashem fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, Hashem abençoou o dia de Shabat e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. O mandamento em Deuteronômio nas tábuas escritas por Moisés era uma mensagem específica para os judeus observarem o sábado, disse o rabino Yohel, observando que foi seguido por uma descrição de Deus tirando os judeus do Egito. Lembre-se de que você era um escravo na terra do Egito e Hashem, seu Deus, te libertou de lá com mão poderosa e braço estendido. Portanto, Hashem, seu Deus, ordenou que você observasse o dia de Shabat. Deuteronômio 5:15. Na Halachá, os 2 verbos diferentes relacionados ao sábado nos 10 mandamentos denotam 2 maneiras diferentes de se relacionar com a obrigação do sábado. Lembrar refere-se aos mandamentos positivos de guardar o sábado, e observar refere-se aos mandamentos negativos. Mandamentos de abster-se de trabalho ou atos que sejam restritos no sábado.
Ao não instruir as nações sobre sua exigência de lembrar o sábado, ao realmente impedi-las de participar do sábado, os judeus impediram que a plena luz do Messias fosse revelada ao mundo, disse o Rabino Joel. O Rabino Joel explicou que essas duas versões diferentes do mandamento do sábado geram dois tipos diferentes de sábado, um para os judeus e outro para as nações. Os judeus são obrigados a lembrar e observar, cumprindo os mandamentos positivos, bem como abstendo-se das 39 formas proibidas de trabalho. O rabino recomendou ainda que a santidade do sábado seja reforçada por duas refeições, uma na sexta-feira à noite e outra no sábado à tarde, que incluam pão, de preferência consumido em família. O rabino também recomendou que a refeição fosse acompanhada de cantos alegres à mesa. Não é uma coincidência que nesta época em que as pessoas não guardam o sábado, mesmo errando sobre qual dia é o sábado, as famílias estejam desmoronando, disse o Rabino Joel. A declaração do Rabino Joel de que os não-judeus deveriam guardar o sábado é o oposto de muitas autoridades halásticas, lei da Torá, que determinam que é proibido aos não-judeus guardar o sábado. É hora de uma revolução no mundo, disse o Rabino Yohel. Mesmo as pessoas seculares que não acreditam em Deus sabem que o mundo está em perigo, embora culpem coisas como o aquecimento global. O sábado é um presente precioso, que Hashem deu aos judeus e exige respeito. Mas já é tempo de os judeus religiosos mostrarem às nações como podem relacionar-se com o seu Criador. O rabino citou o Salmo 126. Nossas bocas se encherão de riso, nossas línguas de canções de alegria. Então dirão entre as nações: Hashem fez grandes coisas por eles. Hashem fará grandes coisas por nós, e nos alegraremos. Salmos 126. Pode ser que ao ver como as outras nações passam a valorizar o sábado, muitos judeus também façam techuvá e aprendam o quão precioso é este presente que Hashem nos deu, disse o Rabino Joel. Compartilhem este vídeo para o máximo de evangélicos e católicos ou qualquer religião. Yeshua diz no Evangelho de Mateus. Mateus 5, verso 17 ao 19. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens a fazê-lo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Na verdade, esta passagem é citada no Talmud, onde Rambam Gamliel refuta a teologia da substituição, tratado do Talmud, Shabat 116b. Um certo filósofo disse a Rambam Gamliel: desde o dia em que você foi exilado de sua terra, a lei de Moisés foi substituída, e outro livro foi dado, isto é, o Evangelho. R. Gamliel disse a ele: olhe para o final do livro, onde está escrito: eu não vim para destruir a lei de Moisés, nem para adicionar a lei de Moisés. Shabat 116b. Devemos interpretar qualquer controvérsia da Torá no Novo Testamento através das lentes de Mateus capítulo 5, verso 17. Yeshua disse que cada letra, até mesmo os detalhes das próprias letras, estavam no lugar até que o céu e a terra passassem. Isso também significa que Yeshua mantém o Shabat com o mais alto nível de santidade. Vamos agora explorar as controvérsias do Shabat ponto por ponto. O Shabat está ligado ao arrependimento e ao retorno ao Criador. A raiz etimológica da palavra teshuva, chuva, retornar, tem as mesmas letras hebraicas da palavra Shabat. Shabat e teshuva, por qualquer definição, são conceitualmente um. Celebrando o Shabat com o Rebbe Nachman de Breslov. Página 123. O Shabat está conectado à redenção vindoura, e é um protótipo do dia vindouro quando não haverá mais dor, sofrimento ou doença. E o doutor da alma, nosso justo Mashiach, busca reverter nossa cegueira e curar nossa paralisia, para nos capacitar a lembrar e guardar o Shabat.